Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Aqui é o professor Gesiel com mais uma videoaula. E hoje a temática será Florianópolis e a historicidade de suas paisagens culturais. Nós já trabalhamos o conceito de paisagem geográfica dentro da geografia. E dentro da paisagem geográfica nós aprendemos que ela se dividia em paisagens naturais e paisagens culturais, aquelas paisagens modificadas ou transformadas pela humanidade. E nós vamos trabalhar especificamente com as paisagens culturais, aquelas transformadas e modificadas pela humanidade. Porém, nós vamos trabalhar essas paisagens culturais num contexto histórico, ou seja, nós vamos perceber as mudanças que ocorrem na sociedade através dessas paisagens geográficas no decorrer da história. Nós vamos perceber nessa coletânea de imagens através da história as mudanças que ocorreram e ocorrem na sociedade. Lá na tecnologia, na questão da arquitetura, da cultura, do trabalho, da moda, do transporte público e da própria sociedade. E para isso, nós vamos usar algumas imagens da cidade de Florianópolis. Eu quero iniciar, então, apresentando a bandeira dessa cidade. Aqui está a bandeira da cidade ou município de Florianópolis. E aqui, logo abaixo, à direita, está o brasão da cidade de Florianópolis. Percebam que o brasão da cidade de Florianópolis ele está dentro da bandeira da cidade de Florianópolis. E a cidade de Florianópolis está sendo apresentada aqui através dessa imagem. Essa é uma paisagem geográfica cultural da cidade de Florianópolis nos dias atuais. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é de Floriano Peixoto. Floriano Peixoto, ele foi um dos presidentes do Brasil. Em 1895, em homenagem ao então presidente da República Floriano Peixoto, o governador Hercílio Luz mudou o nome da cidade, que é a capital aqui, de Desterro, para Florianópolis, ou seja, cidade de Floriano. Então, em 1895, quando o governador do nosso estado de Santa Catarina era Hercílio Luz, ele decidiu fazer uma homenagem aqui para Floriano Peixoto, que era presidente do Brasil. Então, nessa época, o nome da cidade, hoje atual Florianópolis, naquela época era Desterro. E em homenagem ao atual presidente da República, Floriano Peixoto, então o governador Hercílio Luz mudou o nome da cidade que era Desterro para Florianópolis. E Florianópolis quer dizer cidade de Floriano. Nós temos aqui outra imagem, outra paisagem geográfica da cidade de Florianópolis nos dias atuais. Nós percebemos aqui então, aqui é a parte da ilha de Florianópolis e aqui a parte continental. E nós vimos aqui 3 pontes que fazem a ligação do continente para a ilha de Florianópolis e vice-versa. Porém, essas pontes que estão aqui, elas são recentes, elas não existiam. Então, com o passar do tempo, houve uma necessidade de se fazer essas pontes para fazer essa ligação. Ou seja, anterior à construção dessas pontes, essa travessia, essa ligação do continente para a ilha de Florianópolis era feita somente com barcos. Aqui está a época que eu acabei de relatar. Então aqui a primeira ponte, a ponte Hercílio Luz, ainda ela não estava construída, não havia nenhuma ponte que ligava o continente de Florianópolis à ilha de Florianópolis. Então isso aqui o início da construção da ponte Hercílio Luz em 1922. Percebam aqui as pilastras, né? As primeiras colunas da ponte Hercílio Luz. Então aqui onde vocês estão vendo é a ilha de Florianópolis e aqui o continente.
Nessa época aqui, a travessia, como eu já falei, era feita somente por barcos. Imagine a dificuldade. E aqui também essa foto de 1922, nós podemos perceber o cemitério do Alemão. Então aqui atualmente é a cabeceira da ponte Hercílio Luz da parte da ilha. E notem que mais aqui na frente era o cemitério. E hoje, no lugar desse cemitério, nós temos um lindo parque aqui em Florianópolis. Notem que nós podemos perceber ali no fundo alguns barcos que faziam essa ligação do continente aqui para a ilha. E a dificuldade era muito grande das pessoas fazerem esse trajeto. E aqui, ó, essa foto dessa paisagem geográfica de 1922. Essa foto faz parte do período de construção da ponte Hercílio Luz. E essa construção durou de 1922 a maio de 1926. Quase 4 anos sendo construída essa ponte Hercílio Luz. E aqui aparece a mesma ponte Hercílio Luz no início da sua construção, da sua inauguração. Percebam aqui os carros antigos, calhambeque, charrete também com cavalo nessa época. Percebam nessa foto, nessa paisagem geográfica, as mudanças que houveram comparado com as imagens que nós vimos hoje em dia em Florianópolis. Uma curiosidade aqui, ó. Aqui é uma cabine que cobrava pedágio para passar aqui na ponte Hercílio Luz. Então vamos ler aqui as cabines de pedágio da ponte Hercílio Luz para carros e pedestres, que durou até 1934. Essa foto é de 1928. Então, desde 1926, a data da sua inauguração, até 1934, 6 anos, era cobrado o pedágio para que tanto carros, eu creio que animais e pedestres também, para que eles pudessem passar aqui, eles teriam que pagar um pedágio, pagar uma quantia em dinheiro para poder passar. Só a partir de 1934, esse pedágio não foi mais cobrado. Agora aqui a ponte Hercílio Luz já em 1950. Percebam aqui que o piso da ponte Hercílio Luz em 1950, eu creio desde 1926, era um piso de madeira. Percebo que já desde 1926 já havia essa tubulação de ferro para água encanada. Já em 1951, um ano depois, percebam que o mesmo piso de madeira com essa tubulação de ferro para água. E aqui, o meio de transporte público, já havia os ônibus. Já na década de 60, lá em 1960, percebam que o piso da ponte Hercílio Luz já não é mais de madeira. Ele já tem uma camada asfáltica, já tem asfalto. Notem que a tubulação de água de ferro ainda permanece. Em 1970, uma década depois, percebam que continua a ponte tendo as mesmas características, só mudando mesmo os modelos dos carros, um pouco mais novos. Aqui é uma imagem aérea da cidade de Florianópolis. Percebam ali a ponte Hercílio Luz, só havia ela nessa época. Aqui nós temos uma imagem da cidade de Florianópolis em 1945. Aqui temos outra imagem. Percebam aqui a ponte Hercílio Luz, somente ela. E notem que a paisagem geográfica da cidade de Florianópolis nessa época era predominantemente uma paisagem não urbanizada, uma paisagem com mais elementos naturais. Não havia prédios, não havia muitas casas. Então, embora sendo uma paisagem cultural, porque foi modificada pelo homem, mas ainda tinha muitos elementos naturais. Percebo essa imagem aqui, ó, Florianópolis, uma imagem antiga também. Aqui também nós temos, praticamente a mesma imagem em 1925. Percebam aqui, ó, que a ponte Hercílio Luz aqui, ela ainda não estava inaugurada, porque ela foi inaugurada em 1926 e essa foto é de 1925. E nós podemos ver aqui o mercado público municipal. Aqui havia o Monte Rita Maria, e nós vimos aqui que do lado do mercado tinha um mar. Na época
era um mar aqui do lado do mercado público, hoje não é. Nessa imagem aérea da cidade de Florianópolis, nós podemos perceber a ponte Hercílio Luz, a primeira ponte que fazia a ligação entre a ilha para o continente e vice-versa. Mas nós já percebemos aqui que aqui na ilha já havia o início do aterro. Já aterraram o mar aqui para fazer novas construções aqui. E aí nós podemos ver nessa próxima foto aqui a construção da segunda ponte que liga o continente à ilha de Florianópolis, que é a ponte Colombo Machado Salles, que foi inaugurada em 1975. Percebam, lembram desse aterro que eu mostrei aqui na foto anterior? Então, aquele aterro ali, ele está aqui, ó. Ele já foi feito para que a ponte Colombo Machado Salles pudesse ser erguida e construída aqui. E mais tarde, vocês vão ver, eles construíram mais construções aqui. Percebam que conforme a cidade de Florianópolis ia crescendo, o fluxo de pessoas e de veículos foi aumentando, e aí houve a necessidade de fazer mais uma ponte. Aqui nós estamos vendo o aterro da Baía Sul, um pouco antes da construção do terminal rodoviário Itamaria. Então estão percebendo ali, ó, a ponte Colombo Machado Salles. Então ela está aqui, ela vem até aqui, eles aterraram toda essa parte aqui, e nesse local aqui eles construíram o terminal Rita Maria, que é a rodoviária atual de Florianópolis. E aqui está o terminal Rita Maria, a rodoviária de Florianópolis. Aqui ela ainda está sendo construída. E notem aqui, outra imagem aérea. Aqui já aparece a terceira ponte. Essa ponte aqui, Pedro Ivo Campos. E a ponte Pedro Ivo Campos, ela foi construída entre 1982 a 8 de março de 1991. Ela demorou muito mais para ser construída em relação à ponte Hercílio Luz e à ponte Colombo Machado Salles. Percebam aqui então, ó, a primeira ponte Hercílio Luz, que foi construída em 1926. Aqui à direita, a ponte Colombo Machado Salles, que foi construída em 1975. E aqui no meio, a terceira ponte, a ponte Pedro Ivo Campos, que foi inaugurada em março de 1991. Percebam que a cidade de Florianópolis, ela aumentou, e aumentando a cidade de Florianópolis, aumentou também o fluxo de veículos e pedestres da ilha para o continente e do continente para a ilha. Então foi necessário a construção de mais uma ponte, a terceira ponte. E não se exclui que ainda haja necessidade de se construir a quarta, a quinta ponte ou até mais. Aqui nós percebemos uma imagem de uma obra de arte, de uma pintura de Eduardo Dias, vista de Florianópolis. Apresenta o núcleo central da cidade entre o final do século XIX e o início do século XX. É o acervo Carlos Damião. Então aqui essa é uma obra de arte que foi pintada por um artista, ou seja, o artista ele ficou aqui num lugar alto e ele teve uma visão panorâmica naquela época, lá no final dos anos de 1800. Então ele foi naquele morro e ele, tendo uma visão panorâmica da cidade de Florianópolis, ele retratou essa cidade através de uma pintura. Então uma pintura, numa determinada época histórica, ela representa a historicidade de uma paisagem geográfica cultural. Da mesma forma essa pintura também de Vitor Meirelles, ó, Vista do Desterro. Desterro era o antigo nome da cidade de Florianópolis. Então Vitor Meirelles, ele olhou a cidade de Desterro, que é a cidade de Florianópolis atual, em 1847, e ele pintou essa paisagem
geográfica cultural que ele estava ali contemplando. E aqui nós vimos, a Baía Norte, que é o aterro Beira-Mar Norte. Então vocês estão percebendo aqui, aqui é o aterro que foi colocado na Baía Norte e que atualmente é a rodovia Beira-Mar Norte. Quando nós saímos daqui do norte de Florianópolis e vamos até o centro, nós passamos sempre pela Beira-Mar Norte. Percebam que aqui era quando ela estava sendo aterrada, para futuramente ser feito as pistas. Aqui é a cidade de Florianópolis, voltando um pouquinho no tempo, a cidade de Florianópolis lá em meados de 1950. Nós temos aqui, nessa época, somente a Ponte Hercílio Luz. E percebam que em 1950 havia ali o início da construção de alguns prédios, mas a paisagem geográfica aqui era predominantemente ocupada por casas. Percebam, e também por muito verde, por muitos elementos naturais. Já em 1970, percebam, a paisagem já era mais urbanizada, então uma paisagem cultural. Haviam poucos elementos naturais nessa paisagem geográfica de Florianópolis, em 1970. E aqui é a cidade de Florianópolis vista do alto do Morro da Cruz. E aqui é a cidade de Florianópolis nos dias atuais. Aqui é a ilha e aqui é o continente de Florianópolis. Agora nós vamos aqui observar um pouco sobre um dos patrimônios históricos de Florianópolis. Florianópolis tem alguns patrimônios históricos que são tombados para que as pessoas contemporâneas elas possam conhecer esses patrimônios históricos, conhecer a história deles e automaticamente a história da sociedade na época. E aqui nós temos o Mercado Público de Florianópolis, uma foto atual dele. E esse mercado público ele foi inaugurado nesse mesmo local em 1899. Percebam aqui uma foto também atual do Mercado Público de Florianópolis. Notem que tem aqui uma estrada na frente do Mercado Público, uma estrada asfaltada, e temos também aqui outra estrada asfaltada na lateral do Mercado Público. Porém, aquela paisagem é recente. Na verdade, o Mercado Público, percebam aqui, como era na frente do Mercado Público. Havia um mar, havia um cais aqui. O mar, ele chegava até aqui na frente do Mercado Público, na década de 40, lá em 1940. Notem aqui, os barcos aqui. Veja, essa foto mais afastada do Mercado Público, já dá para perceber melhor aqui à frente do Mercado Público que havia um mar. E aqui os barcos, pescadores que traziam os pescados de outras partes de Florianópolis, via marítima, que traziam alguns produtos agrícolas, alguns artesanatos, tudo pela via marítima. Levavam até o mercado para ser comercializado. E aqui, essa foto é do Mercado Público da venda de louça de barro. Percebam aqui que naquela época não havia água encanada. Então as pessoas tinham que ir nas fontes para pegar a água para beber, água para higiene pessoal, para fazer comida. Como não havia água encanada, então eles transportavam a água e acondicionavam a água nesses jarros aqui de barro. E o mercado lá em 1898 até 1935 comercializava esses jarros. Agora notem aqui a diferença. Essa imagem aqui do Mercado Público de antigamente, o mesmo Mercado Público, porém antes do aterro. Notem aqui, que do lado do Mercado Público havia o mar, vindo até encostado da lateral do Mercado Público. E notem aqui a imagem atual do mesmo Mercado Público. Não existe mais mar. Notem que existe até aqui uma calçada de um parque com alguns coqueiros e tem tipo um calçadão aqui, então não existe mais mar. Percebam aqui, na comparação dessas duas fotos no mesmo local, a mudança que houve dessa época
para a nossa época atual. Aqui também nós percebemos os mesmos locais, porém aqui à esquerda no passado, onde eles usavam esse lugar até mesmo para tomar banho de mar, e hoje como ele está, e não tendo acesso também mais para banho de mar. Aqui também nós vimos a diferença, ó. Esse lugar aqui atual, lá do comércio do centro de Florianópolis nos dias atuais, e como ele era antigamente. Aqui também, ó, da década de 70, ali na frente da catedral e do lado da Praça 15, esse prédio, e aqui já nos dias atuais, aqui ó, o Museu Histórico Cruz e Souza. Aqui também fizeram montagem também, tudo montagem, fizeram dessas fotos aqui para representar essas mudanças que ocorreram nessa parte da arquitetura ali da cidade de Florianópolis, do centro histórico. Aqui a imagem nos dias atuais e aqui dos lados a imagem de antigamente, lá da década de 60. É um prédio bem na frente aqui da Praça 15. E aqui, pessoal, ó, o transporte público de Florianópolis, Praça Fernando Machado, lá no centro. Ao fundo, o antigo Trapiche Beira-Mar. Esse Trapiche Beira-Mar ele não existe mais. Nele atracavam barcos, até barcos grandes como navios. Aqui e tinha também o transporte, era bem movimentado. Hoje em dia não existe mais. Mas naquela época existia também aqui o transporte público. Percebam aqui os ônibus, bem antigos. Ó, aqui também a questão do transporte público. Nós vimos aqui nessas imagens a paisagem geográfica cultural da época que mostra como eram os veículos de transporte público, os ônibus da época. Aqui já é da década de 70. Essa anterior aqui provavelmente da época de 60, de 50. Aqui temos mais uma imagem antiga da cidade de Florianópolis. Aqui também do centro de Florianópolis. Nós vimos aqui ó, charretes, né, os cavalos que puxavam aquelas carroças para transporte, mas já existiam também ali os carros, né, os calhambeques. Veja aqui essa foto tirada de um morro de Florianópolis. Aqui é a Igreja Católica Catedral de Florianópolis, ali pertinho na frente da Praça 15. Lembro aqui da escadaria, ainda tem essa escadaria desde o dia de hoje. Então percebam que aqui do lado não existem prédios como existem hoje, mas existiam casas. As pessoas todas reunidas aqui. Já no centro de Florianópolis, uma imagem muito antiga. As ruas aqui de paralelepípedo, de pedra. Ainda o transporte a cavalo, então é uma foto muito antiga lá, década de 20, 30, por aí. Aqui é a cidade de Florianópolis, também antiga, lá no centro de Florianópolis. Aqui também. E aqui, pessoal, ó, aqui é o bairro Trindade. Eu vou ler para vocês aqui, ó, Fazenda Zootécnica Assis Brasil, no bairro Trindade, onde hoje está situado o campus da Universidade Federal de Santa Catarina. A casa direita é o atual Departamento de Botânica. Foto da década de 30. Então, essa foto aqui é de 1930 e aqui é o lugar onde está localizada a Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Percebam aqui, era um lugar totalmente rural. É uma paisagem cultural, mas os seus elementos eram predominantemente naturais, mas era uma imagem cultural, porque era uma paisagem modificada pelo homem. Mas notem aqui como era a UFSC. E agora? Perceba como a UFSC está. Então aqui é a UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, nos dias atuais. Percebam, tamanho de um bairro. E aqui é a Bahia Sul na década de 40, centro de Florianópolis. Aqui é a Penitenciária Agronômica em 1930. Penitenciária, cadeia. Pessoal, aqui é uma imagem que apresenta uma paisagem geográfica cultural. E aqui ela mostra que naquela época, ó, em 1919, o que estava sendo feito? A canalização do Arroio da Bulha na atual Avenida Hercílio Luz. Obra sem maquinário, serviço braçal. Então eu coloquei essa foto aqui antiga de Florianópolis, para que através dessa imagem, dessa paisagem cultural,
nós possamos perceber como é que era o trabalho naquela época, em 1919. Não existiam máquinas. Hoje, essas grandes obras, elas são construídas com o auxílio de máquinas. O trabalho braçal ainda existe, mas é muito pouco em comparação a essa época aqui. Essa época aqui a tecnologia ainda era muito pequena. Não havia muita tecnologia, então os homens tinham que fazer muita força, muito esforço para poder fazer essas obras de infraestrutura. Aqui é uma imagem do Hospital de Caridade. Ainda existe esse hospital. Esse hospital é um hospital particular que existe ainda em Florianópolis. Aqui mais ainda algumas imagens do centro de Florianópolis, aqui na década de 50. E essa imagem aqui ela é muito representativa para nós, para o nosso estudo. Por quê? Essa foto que está retratando uma paisagem geográfica cultural, porque ela é modificada pela ação humana, nós podemos perceber a história aqui. Como? Através da visualização, nós podemos perceber aqui, nesse evento social, como as pessoas se trajavam naquela época. Percebam aqui que os homens, eles usavam naquela época chapéus. Eles usavam terno. Era comum se usar naquela época, principalmente em eventos sociais. As mulheres, elas usavam vestido, predominantemente vestido naquela época. Notem aqui. Notem que não existe nenhuma mulher com calça comprida. Naquela época, a mulher não usava calça comprida. Então aqui, ó, aqui era um evento do lado aqui da Praça 15, perto da Igreja Matriz. Aqui é o Cais Rita Maria e o desembarque de passageiros em 1954. Lembra quando eu falei lá sobre aquele cais? Então aqui está ele, em 1954. Ele não existe mais. Essa foto aqui é da rua Felipe Schmidt, em 1966. Percebam aqui. Modelo dos carros. Haviam poucos carros. As pessoas nas ruas. Nessa época nem se pensava em celular e internet. Ó, aqui é a rua Felipe Schmidt atual. Aqui é Felipe Schmidt em 1966 e aqui é Felipe Schmidt nos dias atuais. Percebam a diferença, a quantidade de pessoas. Aqui é um calçadão, então não pode circular carro nos dias de hoje. Ó, aquele cais Rita Maria, ó. Aqui com um barco bem grande, como um navio, né? Atracando. E hoje não existe mais esse cais Rita Maria. E essa foto é de 1950. Aqui, ó, também do lado da Praça 15, na frente da Igreja Matriz, ó, um desfile militar, que naquela época era normal. Aqui também uma foto, provavelmente da década de 70, também aqui perto do Museu Cruz e Souza atualmente, né? Na frente da Igreja Matriz, no centro de Florianópolis. E aqui essa foto é de 1907, antiquíssima. Aqui está a Igreja Matriz, aqui a Praça 15, aqui o comércio, bem antigamente. E aqui a Rua Conselheiro Mafra, no centro de Florianópolis. E aqui é a Praça 15 de Novembro, no centro. Aqui a Rua Felipe Schmidt, a Praça 15 e a Catedral ao fundo. Essa foto aqui, ó, é do terminal urbano na Praça 15 em 1955. Então notem aqui o ônibus, ó. A Praça 15 tinha um terminal de ônibus. Notem ali os ônibus em 1955. E aqui, pessoal, é muito importante também essa foto, que é uma foto bem antiga de Florianópolis, que retrata aqui uma família de classe alta, uma família rica de Florianópolis. Notem as roupas deles. As roupas das crianças, as roupas das mulheres, as mulheres usando chapéu. E aqui também, ó, uma família também rica de Florianópolis. Notem nessa foto que é uma paisagem geográfica cultural daquela época. É uma foto histórica. Notem como os homens usavam bigode, as mulheres ricas com seus trajes de festa, né?
usavam chapéu, os homens usavam chapéu também, os homens usavam suspensórios. Mas percebam aqui não é uma família rica de Florianópolis, é uma família normal, uma família simples de Florianópolis, pobre. Lembra lá daqueles jarros de barro que nós vimos lá no mercado público, que eu falei que eles transportavam água? Tá aqui. Então percebam a diferença das roupas dessas pessoas simples de Florianópolis para essas pessoas mais abastadas, mais ricas na mesma época. Então uma diferença muito grande. Aqui uma mulher idosa, aqui 2 jovens, 2 moças e uma criança. Aqui uma família mais abastada, rica, de 1930, batendo uma foto aqui na ponte Hercílio Luz, aqui em Florianópolis. E essa foto também é interessante, porque ela mostra um trabalhador entregando leite, ou vendendo leite. Percebam como é que era. Essa foto é de 1900. Então aqui não existia a comercialização de leite, envasamento de leite. Provavelmente nessa época aqui não existia supermercado para vender o leite. Então o próprio produtor que produzia o leite, ele tinha que vender o leite nas casas. E essa era a maneira deles acondicionar o leite para vender o leite para os consumidores. Bem diferente dos dias de hoje. Aqui uma banda musical, a banda Amor e Arte, de 1908. Percebam como a maioria deles tinha bigode, como era naquela época. E agora, pessoal, eu quero passar para vocês também um pouco de um dos bairros daqui de Florianópolis, que é o bairro de Canasvieiras. E como também através das imagens, das fotos, das paisagens geográficas culturais, aquelas transformadas pelo homem, então essas fotos de antigamente que perpassam a linha do tempo até os dias atuais, e como elas são importantes para a gente entender, reconhecer a história também do bairro de Canasvieiras. Notem aqui, nessa foto da praia de Canasvieiras, em 2018. Nessa data, em 2018, a praia de Canasvieiras, ela não tinha quase essa faixa de areia. A faixa de areia da praia de Florianópolis era bem estreita. E acontece que, por causa disso, os turistas que vinham para Florianópolis, eles estavam tendo dificuldades na temporada, porque não tinha faixa de areia para eles poderem usufruir da praia. E o que foi que aconteceu por causa dessa necessidade? Em 2020, foi feito um trabalho de engordamento da praia. Então foi contratada uma empresa que pegava a areia do meio do mar e trazia essa areia até a praia, e ali eles fizeram esse trabalho de engordamento dessa faixa de areia da praia em 2020. Percebam aqui a diferença. Até 2018, quando a faixa da praia ela era muito curta, não tinha quase areia, e depois quando houve aquele trabalho de engordamento dessa faixa aqui da praia. Percebam a diferença. Então, nessas fotos contendo essas paisagens culturais transformadas pela humanidade, nós podemos ver as mudanças históricas que ocorreram. E essas mudanças históricas, elas sempre ocorrem pela necessidade humana. Aqui é a SC401, atual, nos dias de hoje. Nós temos ali uma pista duplicada, 2 faixas para chegar no norte da ilha de Florianópolis e 2 faixas para sair do norte da ilha de Florianópolis, a 401. Essa é uma imagem atual. Mas, em 1990, só existia uma faixa. E o norte da ilha de Florianópolis é o bairro mais populoso da cidade de Florianópolis. Então, por causa disso, havia muito congestionamento. E aí eles foram obrigados a fazer essa duplicação da SC401, como você está vendo. Mas era assim antigamente.
Então, essas fotos de paisagens geográficas culturais, elas nos revelam a história humana. Aqui nós vimos a SC401 em 1970, quando ela estava sendo iniciada, lá no começo do seu asfaltamento, o início do asfaltamento da pista simples. Aqui nós vimos ainda a SC401 num momento mais anterior, mais antigo ainda, quando ela era ainda de estrada de chão. E aqui, gente, é a rodovia SC401 na reta dos Ratones por volta de 1920. Notem aqui, gente, que era um caminho muito estreito. Na verdade, aqui não considera-se nenhuma estrada, é um caminho. Em 1920, a SC401. Então, com essas fotos, nós percebemos a história, a mudança que foi ocorrendo para atender às necessidades humanas. Essas fotos revelam a historicidade dessas paisagens culturais. Aqui é a praia de Canasvieiras. Percebam, aqui uma foto totalmente com uma paisagem natural, com elementos totalmente naturais. Aqui em 1960, um pouco menos habitada, a praia também de Canasvieiras. Aqui também a mesma praia de Canasvieiras em 1970, já um pouco mais habitada. Essa foto também é do primeiro loteamento de casas ali na praia de Canasvieiras, aqui na década de 60. Percebam, era uma paisagem geográfica, cultural, já transformada pela humanidade ali, porém ainda com muitos elementos naturais, em 1960. Então, gente, finalizamos aqui a nossa aula sobre a historicidade das paisagens geográficas culturais. Percebemos aqui que as paisagens geográficas culturais, aquelas modificadas pelo homem, quando elas são analisadas historicamente e comparamos essas paisagens no decorrer da linha do tempo, nós podemos perceber as mudanças que ocorreram na sociedade, em muitas ou em todas as áreas da sociedade. E essas mudanças que nós percebemos nessas imagens, elas podem revelar o que nós transformamos para melhor e o que nós transformamos para pior. Então nós podemos refletir para que no futuro nós possamos transformar as nossas paisagens culturais de forma a melhorar a nossa vida, a vida da sociedade, mas também a preservar a natureza. Um abraço para vocês e até a próxima.